Fragmento. No princípio, éramos um, mas Deus não nos achava suficientes para satisfazê-lo. Então, Ele começou a nos dividir. Deus se divertia muito conosco, mas logo se cansava e nos esquecia. Deus podia ser tão cruel e indiferente que me apavorava. Deus também sabia ser carinhoso, e eu o amei como nunca amei ninguém. Acho que todos poderíamos ter vivido felizes de certa forma, Deus, eu e os outros, sem este livro maldito. Ele me enojava. Eu conhecia o vínculo que me ligava a ele da forma mais repugnante, mas esse horror só veio depois, muito depois. Eu não entendi na época, era ignorante demais. Eu amava Deus, sim, mas detestava esse livro que ele abria para dizer sim e não. Deus, por sua vez, se divertia demais. Quando Deus ficava contente, ele escrevia. Quando Deus ficava com raiva, ele escrevia. E um dia, quando Deus estava em um péssimo humor, ele fez uma besteira enorme. Deus quebrou o mundo em pedaços. Parte 1. Os noivos. Capítulo 1. O arquivista. Dizem que casas antigas têm alma. Em ânima, a arca onde os objetos ganham vida, elas têm, principalmente, a tendência de desenvolver uma personalidade terrível. O prédio dos arquivos familiares, por exemplo, estava sempre de mau humor. Ele passava os dias estalando, rangendo, vazando e soprando para expressar seu descontentamento. Não gostava das correntes de ar que batiam as portas mal fechadas no verão, não gostava das chuvas que formavam goteiras no outono, não gostava da umidade que infiltrava os muros durante o inverno, não gostava das ervas daninhas que voltavam a invadir o jardim na primavera. Acima de tudo, o prédio dos arquivos não gostava dos visitantes que não respeitavam os horários de funcionamento. É por isso, sem dúvida, que nesta madrugada de setembro, o prédio estalava, rangia, vazava e soprava ainda mais do que de costume. Ele sentia alguém chegar, mesmo que ainda fosse cedo demais para consultar os arquivos. O visitante nem esperava em frente à porta de entrada na soleira como um visitante respeitável. Não, ele invadia o local como um ladrão, diretamente pelo guarda-volumes dos arquivos. Um nariz estava crescendo bem no meio de um armário espelhado. O nariz avançava. Logo em seguida surgiram também óculos, sobrancelhas, uma testa, uma boca, um queixo, bochechas, olhos, cabelo, um pescoço e orelhas. Suspenso no meio do espelho até os ombros, o rosto olhou para a direita, depois para a esquerda. Um joelho apareceu logo em seguida, um pouco abaixo, trazendo com ele um corpo que se arrancou inteiro do armário como se saísse de uma banheira. Fora do armário, a figura se resumia a um casaco velho usado, um óculos de cor cinza e um longo cachecol tricolor. Sob essas camadas estava Ofélie. Ao redor de Ofélie, o guarda-volumes protestava com todos os seus armários, furioso com a intrusão que desrespeitava a organização dos arquivos. Os móveis rangiam as dobradiças e batiam os pés. Os cabides chacoalhavam com barulho, como se um poltergeist os empurrasse uns contra os outros. Essa demonstração de raiva não intimidou Ofélie nem um pouco. Ela estava acostumada à sensibilidade dos arquivos. Calma, sussurrou ela. Calma. De imediato, os móveis se acalmaram e os cabides se calaram. O prédio dos arquivos a reconheceu. Ofélie saiu do guarda-volumes e fechou a porta. Na placa, lia-se: cuidado! Salas frias. Pegue um casaco.
Com as mãos no bolso, arrastando o cachecol comprido, Ofélia passou em frente a uma fileira de estantes etiquetadas. Certidão de nascimento, certidão de óbito, certidão de dispensa de impedimento de consanguinidade e assim por diante. Ela empurrou devagar a porta da sala de consulta. Deserta. As janelas estavam fechadas, mas deixavam entrar alguns raios de sol que iluminavam uma fileira de escrivaninhas no meio da penumbra. O canto de um mel, no jardim, parecia tornar esse feixe de luz ainda mais iluminado. Fazia tanto frio nos arquivos que dava vontade de abrir todas as janelas para sentir o ar morno das ruas. Ofélia permaneceu imóvel por um instante no batente da porta. Ela observou os raios de sol que deslizavam lentamente pelo chão de madeira enquanto o dia começava. Inspirou profundamente o perfume dos móveis antigos e do papel frio. Esse cheiro que banhara sua infância, em breve não seria mais sentido por Ofélia. Ela se dirigiu lentamente aos aposentos do arquivista. O aposento particular era protegido por uma simples cortina. Apesar da hora, já era possível sentir um aroma forte de café. Ofélia tossiu no cachecol para anunciar sua chegada, mas uma área de ópera velha escondeu o barulho. Ela atravessou a cortina. Não precisou procurar muito pelo arquivista, pois o cômodo servia ao mesmo tempo como cozinha, sala de estar, quarto e sala de leitura. Ele estava sentado na cama, o nariz enfiado em uma gazeta. Era um homem velho com cabelo branco desgrenhado. Tinha encaixado sob a sobrancelha uma lente de aumento que deixava seu olho enorme. Usava luvas, assim como uma camisa branca mal passada sob sua jaqueta. Ofélia tossiu mais uma vez, mas ele não a ouviu por causa do gramofone. Mergulhado em sua leitura, acompanhava a área cantarolando um pouco desafinado. Além disso, tinha também o ronco da cafeteira, o gorgolejo do fogão e todos os barulhinhos habituais do prédio dos arquivos. Ofélia absorveu a atmosfera particular que reinava nestes aposentos, as notas desafinadas do velho, a claridade nascente do dia filtrada pelas cortinas, a fricção das páginas viradas com cuidado, o aroma do café e, no fundo, o cheiro de naftalina de uma lamparina. Em um canto do cômodo, as peças de um tabuleiro de damas se deslocavam sozinhas, como se dois jogadores invisíveis se enfrentassem. Ofélia tinha vontade de não tocar em nada, de deixar as coisas em suspenso, de voltar atrás, por medo de estragar este quadro familiar. Entretanto, ela devia ser firme e romper o feitiço. Ela se aproximou da cama e cutucou o ombro do arquivista. Deus do céu! Exclamou ele, saltando de susto. Você não podia avisar antes de aparecer assim? Eu tentei, desculpou-se Ofélia. Ela recolheu a lente de aumento que tinha caído no tapete e a devolveu. Em seguida, tirou o casaco que a cobria da cabeça aos pés, desenrolou seu cachecol interminável e apoiou tudo nas costas de uma cadeira. Só restou dela uma figura pequena, cachos castanhos pesados e mal presos, duas vestes retangulares de óculos e uma roupa que combinaria mais com uma senhora de idade. Você veio pelo guarda-volumes de novo, né? Resmungou o arquivista, limpando a lente com a manga. Essa mania de atravessar espelhos em horas inapropriadas. Você sabe muito bem que minha casa tem alergia à visita surpresa. Qualquer dia desses, uma viga vai cair na sua cabeça e vai ser bem feito. Sua voz áspera fazia tremer o bigode enorme que se estendia até as orelhas. Ele se levantou com um esforço da cama e agarrou a cafeteira, murmurando um dialeto que só ele ainda falava em ânima. Por manipular os arquivos, o velho vivia completamente no passado. Mesmo a gazeta que folheava tinha pelo menos um meio século. Um pouco de café, menina? O arquivista não era um homem muito sociável, mas sempre que os olhos se viravam para Ofélia, como neste instante, começavam a brilhar como cidra. Sempre tivera um fraco por essa sobrinha neta, sem dúvida porque de toda a família era a mais parecida com ele. Tão ultrapassada, solitária e reservada quanto ele. Ofélia concordou com a cabeça. Ela estava com um nó na garganta que a impedia de falar no momento.
O tio-avô encheu uma caneca fumegante para cada um. Falei um pouquinho com a sua mamãe ontem à noite no telefone, murmurou ele sob o bigode. Ela estava tão animada que mal entendi metade do matraqueado. Mas, bem, entendi o importante. Você está pronta para o abate, ao que parece. Ofélia concordou sem dizer uma palavra. O tio-avô franziu as sobrancelhas enormes. Não faz essa cara, por favor. Sua mãe encontrou um cavalheiro para você, não resta nada a ser dito. Ele entregou a caneca a Ofélia e se jogou de novo na cama, fazendo ranger todas as molas do colchão. Senta a bunda. Precisamos ter uma conversa séria de padrinho para afilhada. Ofélia puxou uma cadeira para perto da cama. Olhou para seu tio-avô e seu bigode chamativo com um sentimento de irrealidade. Ela tinha a impressão de contemplar através dele uma página da sua vida que estava sendo arrancada diante dos seus olhos. Sei bem adivinhar por que você me olha assim, declarou ele. Mas desta vez a resposta é não. Seus ombros caídos, seus óculos rabugentos, seus suspiros de infelicidade, pode guardar tudo no fundo de um armário. Continuou ele, gesticulando com o polegar e o indicador, cobertos de pelos brancos. Você já rejeitou 2 primos. Eles eram tão feios quanto um moedor de pimenta e grosseiros que nem pinicos, é verdade. Mas a cada recusa você ofendeu a família inteira. O pior é que fui cúmplice em sabotar esses acordos. Pausou, suspirando sob o bigode. Eu te conheço como se a tivesse criado. Você é mais conveniente do que uma cobra. Nunca levanta a voz, nunca cede a caprichos, mas é só falar de marido que você fica pior que uma bigorna. Entretanto, é da sua idade, quer o jovem te agrade ou não. Se não se ajeitar, acabará banida da família, e isso eu não quero. Com o nariz enfiado na caneca de café, Ofélia decidiu que já era hora de abrir a boca. Você não precisa ficar inquieto, tio. Não vim pedir que você seja contra este casamento. No mesmo instante, a agulha do toca-disco se prendeu em um arranhão. O eco repetitivo da soprano encheu a sala. Se eu... O tio-avô não se levantou para salvar a agulha de seu impasse. Ele estava surpreso demais. Que doideira é essa? Você não quer que eu intervenha? Não. O único favor que vim pedir hoje é acesso aos arquivos. Meus arquivos? Hoje. Se eu, gaguejou o toca-discos. O tio levantou uma sobrancelha. Cético, acariciando o bigode. Você não espera que eu argumente a seu favor com a sua mãe? Não serviria para nada. Nem que eu convença o fracote do seu pai? Vou casar com um homem que escolheram para mim. Simples assim. A agulha do toca-discos pulou e seguiu seu caminho enquanto a soprano bradava, triunfal. Se eu te amar, se cuide. Ofélia ajeitou os óculos e retribuiu o olhar do padrinho sem piscar. Seus olhos eram tão castanhos quanto os dele eram dourados. Ah, na hora certa, suspirou o velho, aliviado. Confesso que achava que você seria incapaz de pronunciar essas palavras. Ele deve ter te impressionado muito, esse jovem. Pare de enrolar e me conte quem é. Ofélia se levantou da cadeira para lavar as canecas. Ela queria abrir a torneira, mas a pia já estava cheia até a borda com pratos sujos. Normalmente, Ofélia não gostava de faxina, mas nesta manhã ela desabotoou as luvas, arregaçou as mangas e lavou a louça. Você não conhece, disse ela por fim. Seu murmúrio se perdeu no som da água corrente. O tio-avô parou o gramofone e se aproximou da pia. Não te ouvi, menina. Ofélia fechou a torneira por um instante. Ela tinha uma voz fraca e má dicção, e frequentemente precisava repetir suas frases. Você não o conhece. Você esqueceu com quem está falando, riu o tio-avô cruzando os braços. Talvez eu viva com a cara mergulhada nos meus arquivos, mas conheço nossa árvore genealógica melhor do que ninguém.
Ele não é um dos seus primos mais distantes do vale aos grandes lagos, cuja existência desconheço. Você não o conhece, insistiu Ofélia. Ela esfregou um prato com a esponja, olhando para o nada. Mexer nessa louça toda sem luvas de proteção a fazia voltar no tempo. Mesmo sem querer, ela podia descrever até nos mínimos detalhes tudo que seu tio-avô tinha comido nesses pratos desde que os adquirira. Normalmente, como boa profissional, Ofélia não manipulava objetos alheios sem luvas, mas seu tio-avô a ensinara a ler aqui mesmo, neste aposento. Ela conhecia pessoalmente cada utensílio até a última particularidade. Ele não é um homem da família, anunciou por fim. Ele vem do polo. Um longo silêncio se seguiu, sendo interrompido apenas pelo gorgolejo do encanamento. Ofélia enxugou as mãos no vestido e encarou seu padrinho por cima dos óculos retangulares. Ele tinha se curvado de repente, como se 20 anos pesassem subitamente sobre seus ombros. O bigode tinha murchado, como uma bandeira meio-mastro. Que bagunça é essa? Bufou, com a voz chocada. Não sei mais nada, respondeu Ofélia com cuidado. Só sei que, de acordo com a mamãe, é um bom partido. Não sei seu nome, nunca vi seu rosto. O tio-avô foi buscar sua caixinha de rapé embaixo de um travesseiro, enfiou uma pitada de tabaco em cada narina e assoou o nariz em um lenço. Era seu modo de esclarecer as ideias. Deve ser um erro. É o que eu queria acreditar também, tio. Mas parece que não é erro nenhum. Ofélia deixou cair um prato, que se quebrou em 2 pedaços na pia. Ela entregou os cacos ao tio-avô. Ele os pressionou um contra o outro e o prato se cicatrizou imediatamente. Então, o colocou no escorredor. O tio-avô era um animista impressionante. Sabia consertar absolutamente qualquer coisa com as mãos, e os objetos mais improváveis o obedeciam como bichinhos de estimação. É certamente um erro, disse ele. Arquivista que sou, nunca ouvi falar de um encontro tão antinatural, muito menos os animistas se misturarem com esses estrangeiros, melhor dizendo. Ponto final. Mesmo assim, este casamento vai acontecer, murmurou Ofélia, voltando a lavar a louça. Mas que bicho mordeu vocês? Você e sua mãe? Exclamou o tio-avô, assustado. De todas as acas, o polo é a que tem a pior reputação. Eles têm poderes que destroem cabeças. Nem é uma família de verdade, são matilhas que se destroem entre si. Você sabe tudo o que dizem sobre eles? Ofélia quebrou mais um prato. Com tanta raiva, o tio-avô não se dava conta do impacto que suas palavras tinham sobre ela. Seria mesmo difícil. Ofélia tinha um rosto inexpressivo. As emoções raramente subiam à superfície. Não, disse ela simplesmente. Não sei o que dizem. Nem me interessa. Eu preciso de um documento sério. A única coisa que desejo, se você puder me dar, é o acesso aos arquivos. O tio-avô consertou o outro prato e o colocou no escorredor. O quarto começou a chiar e as vigas a ranger. O mau humor do arquivista contagiava o prédio inteiro. Eu não te reconheço mais. Você vivia cheia de frescuras com seus primos e agora que jogam um bárbaro na sua cama, você está toda resignada? Ofélia se conteve. A esponja em uma mão, um copo na outra e fechou os olhos. Mergulhada na escuridão de suas pálpebras, olhou para dentro de si mesma. Resignada? Para estar resignada é preciso aceitar uma situação. E para aceitar uma situação é preciso entender seu motivo. Ofélia não entendia nadica de nada. Algumas horas antes, ela nem sabia que estava noiva. Tinha a impressão de estar à beira de um precipício, de não pertencer a si mesma. Quando arriscava pensar no futuro, não reconhecia nada à sua volta. Estupefata, incrédula, tonta, isso sim, como uma paciente que acaba de ser diagnosticada com uma doença fatal. Mas ela não estava resignada. Não, com certeza não imagino esse caos, retomou o tio-avô. Além disso, o que ele vem fazer por aqui, esse estrangeiro? Qual é o interesse dele nisso tudo? Sem ofensa, menina, você não é a folha mais interessante da nossa árvore genealógica. Quer dizer, você só tem um museu, não uma ourivesaria? Ofélia deixou cair um copo.
Não era má vontade nem emoção. Ser desastrada era patológico. Os objetos viviam escapando das suas mãos. O tio-avô estava acostumado e consertava tudo atrás dela. Acho que você não entendeu, explicou Ofélia com rigidez. Não é esse homem que virá viver em Ânima. Sou eu que deverei ir com ele ao polo. Desta vez, foi o tio-avô que quebrou a louça que estava guardando. Ele xingou em seu dialeto antigo. Agora, uma luz forte entrava pela janela do aposento. Ela clareava a atmosfera como água pura e deixava pequenos brilhos na cabeceira da cama, na rolha de uma garrafa e na corneta do gramofone. Ofélia não entendia o que esse sol todo estava fazendo ali. Ele parecia falso no meio dessa conversa. Tornava as neves do polo tão distantes, tão irreais, que ela própria não conseguia acreditar. Ela tirou os óculos, os limpou no avental e os colocou de volta no rosto, por reflexo, como se pudesse ajudá-la a pensar com mais clareza. As lentes, que tinham se tornado perfeitamente transparentes quando afastadas, retomaram rapidamente sua cor cinza. Esse velho par de óculos era uma extensão de Ofélia. A cor variava de acordo com seu humor. Percebo que a mamãe se esqueceu de te contar o mais importante. Foram as decanas que arranjaram esse noivado. No momento, só elas têm as informações sobre os detalhes do contrato conjugal. As decanas! Soluçou o tio-avô. Seu rosto tinha desmoronado, todas as rugas fazendo o mesmo. Ele se dava finalmente conta da engrenagem na qual sua sobrinha neta se encontrava presa. Um casamento diplomático, suspirou ele. Coitada! Ele enfiou mais 2 pitadas de rapé no nariz e a soou com tanta força que precisou ajeitar a dentadura. Pobrezinha, se as decanas estão envolvidas, não há mais recurso possível. Mas por quê? Perguntou ele, alisando o bigode. Por que você? Por que ela? Ofélia lavou as mãos na pia e recolocou as luvas. Ela tinha quebrado louças o suficiente por hoje. Parece que a família desse homem entrou em contato direto com as decanas para arranjar o casamento. Não faço ideia dos motivos que as levaram a me escolher em vez de outra pessoa. Gostaria de acreditar em um mal-entendido, realmente. E sua mãe? Morta de orgulho, sussurrou Ofélia com amargura. Prometeram um bom partido para mim, o que é muito mais do que ela esperava. Apertou os lábios na sombra dos cabelos e dos óculos. Não tenho poder de recusar essa oferta. Seguirei meu futuro marido onde o dever e a honra me obrigarem a ir. Mas isso é tudo, concluiu, puxando as luvas com um gesto determinado. Esse casamento não está nem perto de ser consumado. O tio-avô a encarou com pena. Não, querida, não esquece isso. Olha só, você é do tamanho de um banquinho e leve que nem um travesseiro. Não importa o que você sente. Aconselho que não contrarie a vontade de seu marido. Vai acabar quebrando seus ossos. Ofélia girou a manivela do gramofone para voltar a funcionar e colocou, desajeitada, a agulha no primeiro sulco do disco. A área de ópera voltou a ressoar pelo pavilhão. Ela o olhou com uma expressão vazia, os braços para trás, e não disse mais nada. Ofélia era assim. Em situações nas quais qualquer outra moça teria chorado, gemido, gritado, suplicado, ela em geral se contentava com observar em silêncio. Seus primos e primas gostavam de dizer que ela era um pouco bobinha. Olha só, murmurou o tio-avô, coçando a barba por fazer do pescoço. Também não precisa fazer tanto drama. Com certeza exagerei ao te falar sobre essa família. Quem sabe, talvez você goste do seu rapaz. Ofélia encarou seu tio-avô com cuidado. A luz intensa do sol parecia acentuar os traços de seu rosto e aprofundar cada ruga. Com uma pontada no coração, ela se deu conta de repente que esse homem, que ela sempre considerara forte como uma rocha e imune à passagem do tempo, era hoje em dia um velhinho exausto. E ela acabara de envelhecê-lo mais. Sem querer, ela se forçou a sorrir. O que eu preciso é de um bom documento. Os olhos do tio-avô retomaram um pouco de brilho. Vista o casaco, menina. Vamos descer.